comportamento alucinatório, um comportamento delirante ou um comportamento amplamente desorganizado. Nós falamos aí dos transtornos, né? Nós colocamos na lousa, então, o transtorno delirante, o transtorno psicótico breve, o delirante, o esquizofreniforme, a esquizofrenia e o esquizoafetivo. A gente falou, né, de uma forma geral, então, por exemplo, o transtorno delirante, ele tem geralmente aí mais que um mês, o funcionamento do paciente é relativamente normal. Quando existe alucinação, ela é linkada, ela é casada com um tipo de delírio, né? E a gente tem que sempre excluir demais patologias. A gente tem o transtorno psicótico breve, que nós falamos que dura de um dia a um mês, né? Que vai vir acompanhado de qualquer um dos sintomas da psicose, não especificamente como delírio, um transtorno delirante, que já pode ter uma situação de bom ou ruim prognóstico, dependendo se tem ou não um fator precipitador, né? E que geralmente pode se dar, né, na sua grande maioria, por alguma coisa ali que pontua aquela psicose, tá? Falamos também aí, olha lá, ó, mais comum em mulheres, né, mulher sócio, né, gente? A pressão é muito grande na cabeça. Esse psicótico breve, ele representa 9% de casos de surto em geral, né? A média aí é de 30 anos, tá vendo, né? Então vocês param de arrumar confusão, ó, daqui a pouco será alguém surtado aí. Fatores de risco, espero que não seja ele. Tem hora que eu me falo, rapaz, acho que porque eu não surtei na psiquiatria, eu vou surtar nessa coordenação. Então, os fatores de risco, né? Lembrando sempre aí das questões da personalidade, né? Que são muito importantes, são impactantes, e que ele tem um prognóstico aí melhor quando tem essas questões de um fator precipitador, tá? Vocês vão ver aqui que o tratamento farmacológico de todos é qual? É o antipsicótico, e é a aula que a gente vai falar hoje um pouquinho sobre os antipsicóticos, tá? O transtorno esquizofreniforme, que é aquele que vai de 1 a 6 meses, né? Que possui 2 ou mais sintomas psicóticos, né? Aqueles delírios, os mesmos que a gente já falou, e pode já vir acompanhado dos sintomas negativos, por isso que o paciente perde função, né? Então a gente tem que lembrar que o transtorno esquizofreniforme, ele pode ser transitório, mas ele também pode ser um pródromo da esquizofrenia, né? Quando o paciente não tem um prognóstico de melhora em relação ao tempo. E a esquizofrenia, que nós falamos então, aonde a gente vai ter a configuração aí de uma tríade, de uma apresentação mais exuberante da psicose, acompanhado de sintomas negativos, perda de função e, consequentemente, impacto funcional e social desse paciente. É muito comum a gente ver na esquizofrenia esses As de Bleuler, que a gente chama, que é exatamente ali, ó, os As de Bleuler, que seria a anedonia, a afonia, né, o autismo e a alogia, né? Então, assim, o empobrecimento da fala, o empobrecimento do pensamento, o empobrecimento da vontade, e isso configura, então, o paciente disfuncional, tá? Lembrando aí, né, ó, que a gente, algumas características da esquizofrenia, a gente tem uma patologia que atinge 1% da população, então não é pouco, né, não é uma coisa tão pouco prevalente assim. Lembre-se, né, que uma das coisas que a gente sabe que aumenta muito o risco é a história do cannabis. Por isso que a sociedade brasileira bate tanto em cima da história do uso da maconha. Porque sim, já é mais do que provado que a maconha, o uso da maconha aumenta em 3 vezes a chance de você abrir um quadro psicótico, principalmente a esquizofrenia, tá? É lógico que outras drogas, como cocaína, anfetamina, elas também têm risco, mas é um risco muito mais ponderado, digamos assim,
do que a maconha pelas propriedades que ela possui de atuação em determinadas áreas do cérebro, tá? Lembrando que é mais comum, a gente tinha uma proporcionalidade, antigamente a gente falava que era mais comum em homens do que em mulheres, mas na verdade a gente hoje sabe que não é. Ela é praticamente pareada, porém o que acontece? A mulher, gente, vocês vão ver muito isso quando vocês forem ver lá no HB os pacientes. O homem esquisito, a mulher não quer. Então o que vocês vão ver? Geralmente o homem que já começou ali com esquizofrenia por volta dos 18 anos, quando você for atender ele lá mais pra frente, com 20, com 30, qual que é o perfil dele? Homem, solteiro, sem filho. Se você pegar a mesma mulher esquizofrênica, qual será o perfil dela aos 30 anos? Mulher, casada ou divorciada, 5 filhos. Mas ela é a mesma esquizofrênica que o homem. O que acontece? A mulher, ela não busca, o homem estranho, ela não quer. A menina estranha, ou a menina quieta, a menina isolada, quem que pega essa menina? Homens mais velhos, homens que já se divorciaram, homens que moram sozinhos. E aí o que acontece? Às vezes é aquela menina que está em casa, quietinha, aí o vizinho que tem 50 e tantos anos, começa ali a lanchear, ela não está nem aqui, ela está apática. Mas aí chega pra mãe e fala assim, ai, deixa eu cuidar dela, deixa eu namorar comigo. Aí a pessoa vai lá e deixa. Aí é comum que essa mulher engravida, surta, engravida, surta, engravida, surta. Como hoje eu tenho vários pacientes que os filhos levam, né, e que os filhos lembram desde bebezinhos em ver a mãe sair amarrada quando tinha, né, as famosas camisas de força, né? Então assim, os filhos cuidam dessa mãe hoje que sempre foi doente e que na verdade ela é entregue à mercê da sociedade, porque o homem ele quer sexo, não interessa se ela é estranha, se ela é isso, se ela é aquilo, o homem ele não vê isso, tá? Então assim, depois que ele vê que ela é doente, que ele não dá mais conta, ele faz o quê? Entrega de volta. Então isso é muito, muito comum. Então esse tipo de comportamento, ele acabou gerando um viés epidemiológico bastante controverso e bastante errado, né? Então a gente sabe que na verdade tanto homens como mulheres, eles são acometidos, porém a questão do desenvolver disso acaba mascarando esses dados. Maior incidência em zonas urbanas, mais frequente em grupos de migração, né, gente? Não tem nada mais perigoso para a mente humana do que a gente adentrar num lugar desconhecido. Então, você chegar num país que você não fala a língua, que você não conhece pessoas, que você não tem apoio familiar. É a mesma coisa que a gente vê acontecendo aqui na instituição, por exemplo. A sensação que às vezes eu tenho hoje com os novos cursos, é verdade, os novos cursos, é que muita gente chega na universidade, num mundo tão desconhecido, e os que estão mais velhos, eles impõem um tipo de comportamento que a pessoa fica perdida. E aí ou ele se perde para acompanhar e começa a fumar pode, fazer coisa errada, beber cerveja na hora da aula para acompanhar o grupo, ou ele começa muitas vezes a virar a figurinha que norteia toda a faculdade. Gente, isso é adoecedor. Por isso que nós temos tantos alunos adoecidos. Porque é um mundo desconhecido. Nem todo mundo vai chegar aqui preparado para encarar essa selva, cada qual com o seu estilo. Então a gente precisa ter essa noção que determinadas brincadeiras, determinados comportamentos, determinada segregação gera em algumas pessoas que já têm uma psique mais frágil extrema suscetibilidade de adoecimento. E isso é fato, né? Isso é fato. Então muitas vezes a pessoa ela não consegue se achar naquele meio, né? Nem todo mundo, por exemplo, eu falo assim, eu me lembro quando adolescente,
eu fui a adolescente mais careta do mundo, no sentido assim, eu não fumava, eu não bebia, agora eu era daquela que subia na mesa e dançava até 6 horas da manhã. Todo mundo achava que eu era cheirada, que eu cheirava cocaína. Quantas vezes eu ouvi isso? Nossa, a menina deve cheirar, quem bebeu não deve. Fumar ela não fuma, ela deve cheirar escondido, né? Mas eu sempre andei com gente que fumava maconha, que cheirava cocaína e eu nunca. Mas isso aí é uma questão do quê? Da sua... daquela coisa que se você vem de casa, né? Então eu tinha muito aquilo assim. Eu posso andar com qualquer pessoa, desde que eu não faça o mesmo que ela. Mas nem todo mundo tem essa percepção familiar. Muita gente faz o quê? Vai acompanhar, né? Vai acompanhar. Aí eu falei assim, como que é o impacto da educação? Eu estava no final de semana no sítio, eu estava ouvindo a minha filha comentar com os amigos lá. Nossa, mas você vai pra festa de novo? Eu não sei nem quantas festas ela foi esse final de semana. Aí ela falou assim, não, meu pai, e seu pai e sua mãe não ligam? Ela falou assim, não, meu pai e minha mãe nunca me falaram nada. Aí eu ouvindo, né, de longe. Não, porque meus pais, eles confiam em mim, tio, eu sou muito de boa, eu vou, curto, não sei o quê, mas eu sou de boa, eles sabem que eu sou, não sei o quê, e é isso mesmo, é a gente criar essa relação, né? Eu não preciso proibir você de ir à festa, agora você sabe qual é a tua responsabilidade, você tem que estudar, você tem que se comportar, você tem que, né, se você fizer merda, no máximo que eu posso fazer é o quê? Acolher, mas eu vou poder, vou matar, vou jogar na rua? Não vou, mas quem que vai colher essas consequências? Ela mesma, não é? Então assim, eu fui criada assim. E acho que a gente tem que sempre pensar assim, só que nem todo mundo dá esse tipo de orientação ao seu filho, né? Então hoje, por exemplo, muitas vezes as mães vão lá, eu tenho que ir lá e colocar o chip hormonal na minha filha aos 13 anos, eu tenho que colocar um DIU. Beleza, ok. E aí? E camisinha? E doença? E AIDS? E HPV? E sífilis? Será que é só eu ir lá e colocar um chip na minha filha e falar uhul, né? Não, meu amigo, não é, né? Porque a gente tem que ter noção que o sexo é uma atitude que demanda responsabilidade para com você e para com o outro. Aí a gente fala assim, você acha que às vezes uma pessoa que faz uma brincadeira indevida é a mesma que muitas vezes ela vai lá e faz um sexo, às vezes ela está até doente e ela faz um sexo desprotegido com o outro. Por quê? Porque ela não tem respeito. E o respeito ele pode ser pequeno ou grande, quem não tem, não tem. Nem nas pequenas coisas e nem nas grandes coisas, né? Então, é bem complicado isso daí, e na esquizofrenia a gente fala que essas pessoas, elas têm comportamentos o quê? Vulneráveis. É muito comum os esquizofrênicos entrarem no uso de substâncias, mesmo posterior a abrir o quadro. Por quê? Porque ele é uma pessoa que ele tem um empobrecimento do pensamento, e qualquer coisa que as pessoas digam, ele vai junto. E aí quando vê, ele já está ali envolvido, além da doença, com o uso de substâncias, com gravidezes indesejadas e tudo mais, tá? Então, lembrar, né, que tudo isso daí, grupos de migração, países com maior altitude, riscos ambientais, genética, tudo isso contribui para uma possibilidade de esquizofrenia. Qual é o período mais comum da esquizofrenia? Essa média entre ali 18 a 28 anos, geralmente é quando a esquizofrenia clássica, ela costuma vir à tona. Existem aqueles que começam muito cedo, por volta de 12, 13 anos, né? E existe também um tipo de esquizofrenia que vem após os 40 anos. O que vocês acham que é melhor prognóstico? A pessoa ter esquizofrenia cedo ou tarde? Tarde. É bem lógico isso, né? Porque se eu começo um quadro tardiamente, eu já vivi ali 40, 50 anos normal. E aí o que vier depois eu já, né? Agora, alguém que começa um quadro esquizofrênico aos 12 anos, gente, quando esse cara tá com 40, ele já tá assim, extremamente grave. Porém, faço ressalvas. Hoje já não é tanto assim, porque no caso dos fármacos que a gente vai falar agora. Então hoje, quando eu começo a tratar bem cedo um paciente, as chances dele ainda se manter muito bem obrigado ao longo da vida, com limitações mais bem, ela é muito grande. Então por isso que a gente hoje trabalha tanto a questão
da prevenção e identificação desses pacientes. Então agora a gente vai começar a falar dessa parte mais difícil, que é a farmacologia. Vocês lembram um pouquinho dos antipsicóticos? Lembram onde eles atuam? Como eles atuam? Então vamos lá. Todos esses transtornos que nós falamos, eles serão tratados por antipsicóticos, também conhecidos em algumas literaturas como neuroléticos. Pode ser que vocês também encontrem essa denominação. Gente, qual é o neurotransmissor? Vamos lá, vamos falar aqui para mim os nomes dos neurotransmissores. Serotonina, que mais? Dopamina, que mais? GABA, que mais? Nora, glutamato. Então vamos lá, olha só. Aonde que o antipsicótico atua? Em qual desses o antipsicótico atua? Qual desses neurotransmissores o antipsicótico atua? Sua resposta está quase certa. O que vocês teriam que dizer assim, depende de que tipo de antipsicótico. Não sei se vocês se lembram, né, quando vocês estudaram antipsicóticos, que nós temos duas classes de antipsicóticos. Os antipsicóticos típicos e os atípicos. O que a gente conhece como primeira geração e segunda geração. Então, o que acontece? Os antipsicóticos de primeira geração, eles são antipsicóticos que atuam exclusivamente em dopamina. Né? E os antipsicóticos atípicos, em geral, eles atuam em dopa mais serotonina. E a gente vai ver o porquê que isso mudou a história dos antipsicóticos. Mas antes da gente começar a falar isso, o que nós precisamos pensar? O que é psicose? Por que a psicose acontece? A psicose acontece por um excesso. Qual que é a neurofisiologia de uma psicose? Eu me torno um psicótico porque eu tenho um excesso do quê? Psicose é igual um excesso do que, gente? De dopamina. Por isso que a gente fala assim, que alguém que usa Ritalina pode surtar. Alguém que usa Venvance pode surtar. Alguém que usa cocaína pode surtar. Porque são substâncias anfetamínicas que aumentam drasticamente a dopamina no cérebro. Então, quando eu uso um antipsicótico, quando eu uso um psicoestimulante, eu aumento toda a parte dopaminérgica da área pré-frontal do cérebro. E por que pode surtar? Porque a maioria de nós, vou falar assim, a maioria de vocês que usam essas substâncias, vocês não têm deficiência dessas substâncias. Então, quando eu pego algo que eu não tenho deficiência e ponho mais, o que acontece? Transborda. Por isso que a gente vê o aluno vomitando, passando mal, ficando meio aético, enfim. E dentre esses riscos, a psicose. Porque eu estou fazendo excesso de, e isso não é bom. Então, quando alguém está psicótico, diretamente, eu sei que essa pessoa está com aumento de dopamina. O Parkinson, por exemplo, é o oposto. A doença de Parkinson, ele é uma baixa drástica de dopamina. E dopamina, ela se liga com outros
endócrinas, como por exemplo, prolactina, como por exemplo, acetilcolina. Quem é a porteira? E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver os efeitos colaterais dessa medicação. Então, quando o paciente está usando um antipsicótico, o que eu quero fazer com a dopamina dele? O que o antipsicótico faz? Exatamente, o antipsicótico, ele diminui dopamina. Mas dopamina é importante também, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu trato uma coisa, eu às vezes maltrato outras coisas. Quem que é o porteiro da dopamina na hipófise ali? Quem que é a substância que é a porteira da dopamina na hipófise? A prolactina. Então, quando eu diminuo dopamina, eu deixo a prolactina sobe, né? Por isso que muitas vezes você vai ver o quê? O paciente usuário de uma risperidona, de um haloperidol, chegar lá no seu consultório e falar que está com galactorreia. E se você não estudou isso aqui, o que você começa já a obnubilar que aquele paciente está com tumor de hipófise. E aí começa a fazer investigação, pede ressonância de célula túrgica, pede um monte de exame. E na verdade isso só está ocorrendo por uma reação adversa desse medicamento. Quando eu diminuo dopamina na área periférica, quem que eu deixo livre? Acetilcolina, que é o que faz exatamente os tremores, as reações motoras acontecerem. Então vejam que a gente precisa entender essas relações para a gente entender o que eu vou tratar e como eu vou resolver os efeitos adversos que essas drogas podem dar. Então, quando eu estou lá no plantão que chega um rapazinho lá assim, né? Aí o médico acha que é convulsão. Ele nem sequer perguntou se ele está usando um remédio. Se ele está usando, por exemplo, um antipsicótico, o que é isso que ele está tendo? A gente chama isso de distonia muscular. Que está acontecendo por quê? Porque eu abaixei muito a dopamina, subi a acetilcolina e está dando contração muscular. Então eu preciso saber identificar isso para saber como eu vou tratar isso, tá? Bem, para a gente começar essa parte de farmácia, eu preciso que vocês lembrem, coloquem no caderno, isso cai na prova de vocês e cai na vida, 3 áreas principais do cérebro, que são envolvidas principalmente com essa questão da psicose e dos seus desdobramentos. Quais são elas? A região mesoencefálica, a região, a área, né, ou as vias, vamos dizer assim, via mesocortical, mesolímbica e nigroestriatal. Então, aqui nesse desenho, a gente vai ver essas vias, ó, a via mesolímbica, né? A gente está vendo aqui, ó, mesolímbica. Ela vai de onde para onde? Ela vai do sistema límbico para a área mesoencefálica. Então, o próprio nome, ela já articula as estruturas envolvidas. O que quer dizer isso, pessoal? Que essas áreas, elas são áreas inundadas por receptores de dopamina. Porém, a gente tem que lembrar que a gente não tem só um tipo de receptor de dopamina. Nós temos vários tipos de receptor de dopamina. E qual é o problema quando se cria uma droga? A droga, ela será boa, ela será perfeita na proporcionalidade que ela conseguirá atingir o alvo sem gerar o quê? Efeitos adversos. Isso se chama o quê de uma droga? Seletividade. E isso é muito, muito, muito difícil
principalmente se tratando de drogas do sistema nervoso central. Por isso que a indústria farmacêutica da psiquiatria, da neurologia, ela é um mundo paralelo. É uma indústria muito rica, é uma indústria que eles o tempo todo lançam um produto para tentar dizer, não, hoje aqui esse meu produto ele é muito mais seletivo, com muito menos efeitos colaterais, mas na prática a gente sabe que não é bem assim. Então, primeiro, vamos guardar aí as vias dopaminérgicas: mesolímbica, mesocortical e nigroestriatal. O que é que eu preciso que vocês saibam dessas vias? Apenas a função de cada uma delas. E se vocês souberem as vias e a principal função, vocês vão fazer qualquer prova da psiquiatria. Então, assim, ó, mesocortical. O nosso córtex, ele é responsável pelo quê? Pela nossa área cognitiva, pelo nosso pensamento, é a nossa área maior, é a nossa área mais importante a nível do sistema nervoso central. O sistema límbico, a via mesolímbica, ela vai estar relacionada ao quê? As questões emocionais, não é isso? O sistema límbico ele está relacionado à modulação da emoção. E a nigroestriatal? Exatamente, perfeito. É uma via relacionada ao movimento. É a ligação do sistema nervoso central ao sistema nervoso periférico em termos de estímulos. E a gente ainda tem ali junto da nigroestriatal a tuberoinfundibular, que na verdade ela está ligada a quem? A tuberoinfundibular? A secreção de hormônios. Então é a interação, né, dos receptores, dos neurotransmissores com quem? Com os nossos hormônios, né? Então por isso que elas são correlatas. Por isso que a gente vai, muitas vezes, quando a gente tem determinadas emoções, a gente vai ter alterações hormonais, né? Por exemplo, uma emoção muito grande, dependendo do tipo de emoção, ela pode mudar todo o curso endocrinológico de uma pessoa, né? Fazendo, inclusive, modulações de ciclos e tudo mais. Você quer perguntar? A tuberoinfundibular, ela é relacionada à produção de hormônios. Exatamente essa parte da prolactina, de todos esses hormônios que ligam a hipófise, na verdade, né? Ela é uma conexão ali da parte da glândula hipofisária, né? Aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Puxar aqui o desenho, ó. Aí você vai ver que ela tem essa relação aqui com a hipófise. Ela está relacionada com a nigroestriatal? Elas acabam sendo ali bem paralelas, porque, por exemplo, quando eu modulo o hormônio, eu acabo também modulando muitas vezes a questão da nigroestriatal, que é do movimento, tá? Elas acabam também sofrendo uma interface. Ok, até aqui? Tranquilo? Até aqui, tudo bem? Então, deixa eu pegar aqui. Gente, é 11h30, né? Não é desde 11h30.
quando a gente fala de antipsicóticos, a gente vai falar então dessas duas grandes classes aí. Os antipsicóticos típicos e os atípicos. Ainda hoje no Brasil, o que a gente tem com mais prevalência de uso na rede SUS ainda são os típicos. Quais? Esses que estão aí grifados são os que mais são usados: a clorpromazina, o haloperidol e ainda ali a levomepromazina. Então esses três basicamente são esses que vocês têm que saber. Os demais já praticamente até saíram do mercado. A última a sair agora foi a tioridazina, né? A gente já nem está mais comercializando. O que acontece aí, pessoal? Os antipsicóticos típicos, eles são medicamentos que atuam basicamente nos receptores D2 de dopamina. Fazendo o quê? Bloqueando esses receptores. O típico, D2. Então, assim, o que acontece com isso? Quando eu impacto, quando eu vou lá e bloqueio o receptor D2, o que acontece? Beleza, eu melhoro a psicose que está acontecendo principalmente ali no sistema límbico. Mas eu também diminuo o quê? A dopamina que está onde? Na mesocortical dele. Eu também diminuo na ligroestriatal. Muitas vezes eu bloqueio dentro da túbero infundibular. E na verdade, o único lugar que eu gostaria realmente de agir seria na límbica, que é onde ele está alucinando, ele está delirando, né? O delírio ainda é mais no pensamento, então assim, também teria que pegar um pouquinho lá na cortical, mas não a ponto de descer tanto essa dopamina. Então o que acontece? Quando eu enxugo a dopamina da área cortical, eu acabo fazendo um empobrecimento cognitivo desse paciente, concorda? Então por isso que a gente fala, ao mesmo tempo que eu trato, eu destrato. O que acontece antigamente? A clorpromazina foi o primeiro antipsicótico a ser descoberto, que na verdade ele era um analgésico dentário, e que eles percebiam que após fazer o uso desse analgésico, alguns pacientes agitados se acalmavam. Então eles pegaram essa clorpromazina em 1950 e começaram a testar em pessoas com transtornos psiquiátricos, e eles começaram a ver que esses pacientes ficavam calmos. Então foi aí que deu um start inicial para tirar as pessoas daquele processo de segregação de hospitais psiquiátricos, porque eles percebiam que só o fato de deixar esse paciente calmo, aqueles que eram agitados, já permitia deixá-lo no ambiente domiciliar. Porém, ao deixar o paciente calmo, com o tempo o paciente vai ficando também o quê? Apático. Então o paciente fica calmo, mas fica também alheio, fica assim. Sabe aquele paciente com predominância de quais sintomas? Negativos. Então olha só, é uma doença que eu tratando ou não tratando, ela já evolui com sintomas negativos. E aí eu dou uma medicação para controlar a agitação, mas que piora os sintomas negativos. Além de piorar os sintomas negativos, gera várias reações adversas. Como aquele olho assim, ó, que muitos ficaram conhecidos como olhar de doido, né? Aquele olho petrificado, regalado, que na verdade é um efeito colateral no sistema extrapiramidal. Aquelas discinesias que o paciente apresenta, distonias, e aí dentre outras que a gente vai falar. Então, o que acontece? Os antipsicóticos típicos, eles resolvem parcialmente, mas não é o mundo ideal. Os três que vocês precisam saber é esses que eu falei: o haloperidol. Quais são as apresentações que eu tenho do
haloperidol? 1 miligrama, 5 miligramas. Eu tenho um injetável, que é o que vocês usam geralmente na emergência, que é o de 5 miligramas por ml. E eu tenho de depósito, que é de 70,52 miligramas por ml. E ainda tenho de gotas, tá? Que geralmente é 1 miligrama por ml. Mas bota gotas, não sei se é 5 miligramas por ml ou 1 miligrama por ml. Dá uma olhada aí na internet. Depois a gente vê isso, calma. Gente, isso aqui tem que saber, não é por causa da prova, tem que saber como médico, tá? Porque isso que vocês vão prescrever. A haloperidol é uma coisa que qualquer médico de qualquer especialidade prescreve, tá? Para tratamento de delírio, de agitação, depois a gente vai falar isso. Então, isso aqui vocês têm que saber. Quem não sabe tem que anotar e vai fazer nas fichinhas, tá? Alguém viu se a blusa se for? Mas isso às vezes pode mudar, tá, gente? Em relação à marca, ao fabricante. O interessante só é lembrar que sempre quando for ml, 1 ml equivale a quantas gotas? 20 gotas. Tá? Então, se eu quero dar, por exemplo, 5 miligramas, eu tenho que dar quantas gotas? Ó, gente, 2 miligramas por 1 ml. 1 ml tem 20 gotas. Se eu quero dar 5 miligramas, eu tenho que dar quantas? 50 gotas. Ok? Então, sempre tem que fazer essa relação. Ó, 2 miligramas por 1 ml. Então, em 20 gotas eu tenho 2 miligramas. Em 40 gotas eu tenho 4 miligramas. Em 50 gotas eu tenho 5 miligramas. Ok? Tudo bem? Tá? Então, assim, o que acontece aí com a haloperidol? O que acontece, na verdade, com qualquer antipsicótico? Sempre que a gente for olhar um antipsicótico, a gente tem que ver o grau que ele tem de potência e o grau que ele tem de sedação. O que é a potência de um antipsicótico? Alguém sabe? O que é a potência de um antipsicótico? Vocês estudaram isso para farmácia? O que é a potência? É a capacidade de atuar em sintomas positivos da doença. Quais são os sintomas positivos? Delírio, alucinação, agitação psicomotora, é isso? E a outra vertente que a gente chama de psicótico é o que a gente chama de sedação. E aí, dispensa, né? Então, vamos supor, quando eu olho um haloperidol, quando eu olho uma clorpromazina, e outra coisa, tem que saber escrever, tá, gente? Tem que treinar a escrita desses nomes. E quando eu olho uma levomepromazina, vamos falar sobre esses três, que são hoje os três mais importantes na prática clínica de vocês. Exemplo, por que o haloperidol é o mais difundido, é o que vocês mais vão ouvir, que vai ter em todas as emergências, que vão ser usados em tudo que vocês forem ver? Porque existe uma diferença entre esses três medicamentos. Apesar dos três serem da mesma classe, eles se diferem principalmente em potência e sedação. Então, por exemplo, o haloperidol, ele tem o haloperidol, ele
O haloperidol, ele tem alta potência e baixa sedação. Ou seja, ele resolve bem a agitação, mas ele não tem uma sedação capaz de adormecer bem o paciente. Por isso que na emergência vocês vão ver o haloperidol sempre sendo usado ou com midazolam, ou com diazepam, ou com Fenergan. O Fenergan, qual é a droga do Fenergan? A prometazina. A prometazina é o que, gente? O que é prometazina? Prometazina, o nome mais famoso é o Fenergan, é o quê? Antialérgico. O que tem a ver o antialérgico aí? Esse antialérgico, ele é um antialérgico da antiga geração também, que são o quê? Histaminérgicos. São antialérgicos que pegam principalmente receptores histaminérgicos. E nós sabemos o famoso H1, né? E nós sabemos que quando nós pegamos receptores histaminérgicos, eu gero uma pessoa um grau de sedação. Por isso que, se a gente tomar aqui um polaramida, um Fenergan, não sai nem de casa, né? Que é diferente dos antialérgicos atuais. Você tomar um Zina, tomar uma betaistina, que eles têm um outro tipo de componente que já não pegam porque eles já são mais seletivos. Que é o que a gente acabou de falar. O grande problema é que a gente nunca tem grande seletividade das drogas. Então, eu acabo gerando efeitos colaterais indesejáveis, que não era uma coisa que eu gostaria. Então, por muito tempo, até hoje se faz muito, as pessoas usam o famoso nas emergências, o famoso HF. É exatamente o quê? Haloperidol com Fenergan. É exatamente para a pessoa já conseguir fazer o quê? Tratar a agitação e também dar uma leve sedação. Só por isso, para o leigo sim, para vocês que estão estudando, não. Vou explicar outra coisa. O Fenergan não se sabe bem porque já foi feito vários estudos. O Fenergan, ele acaba modulando também a acetilcolina. E aí a gente não falou que quando eu abaixo dopamina, eu exacerbo a acetilcolina, gerando risco de efeitos secundários, como contrações musculares involuntárias? Não se sabe muito bem porque o Fenergan consegue melhorar ou minimizar ou evitar essa exacerbação da acetilcolina. Então, acabam-se usando o Fenergan associado ao haloperidol, principalmente em paciente virgem de tratamento, já na tentativa não só de gerar um pouco de sedação, mas também de evitar esses efeitos adversos e indesejáveis no paciente. Então, por isso que vocês vão ouvir, né, todo mundo falar do famoso HF. Tá? Esse daqui, que é o HF, esse injetável de liberação imediata. Esse de depósito, gente, não pode jamais fazer em alguém que nunca testou essa droga antes via oral. Por quê? Quanto tempo uma medicação de depósito vai ficar no organismo? Em torno de 21 dias. Então, se esse paciente tiver efeitos colaterais, ele vai ter um problema por 21 dias para ser resolvido. Hoje em dia é muito comum eu pegar isso
associado vai dar plantão lá na unidade. Gente, ó, uma coisa que vocês vão aprender, mas eu já vou avisar. Quando a gente vai dar um plantão, quando a gente chega no serviço quando médico, é uma obrigação nossa olhar tudo que tem naquele serviço. A gente não vai esperar a emergência chegar para a gente procurar se existe aquilo ou não. Então, aprendam isso desde hoje. Chegou no local, vocês têm que olhar se tem, exemplo, se tem material de intubação, se não tem, que tipo de principais medicamentos você tem, de anticoagulante, de antipertensivo, de tudo. Tudo você tem que olhar, tá? Porque muitas vezes eles vão lá, pegam a ampola e não olha a ampola e faz ao paciente uma medicação de depósito, sendo que eles deveriam fazer uma medicação de resgate. Isso aqui acontece toda hora. E isso acontece por uma desatenção do médico, tá? Então, assim, o haloperidol, ele tem alta potência e baixa sedação. E a clorpromazina e a levo? Elas é ao contrário. Elas têm baixa potência e alta sedação. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes vocês vão pegar uma prescrição lá do HB, por exemplo, e ver assim, ó, haloperidol, 5 miligramas, um comprimido de 12 em 12 horas. Clorpromazina, 100 miligramas, 2 comprimidos à noite. A primeira coisa que o aluno vai me perguntar é assim: doutora, eu estava estudando em casa e eu vi que na literatura diz que não traz benefício para o paciente esquizofrênico, por exemplo, usar 2 antipsicóticos associados, e isso não potencializa a melhora do paciente. Por que a senhora está usando 2 antipsicóticos nesse paciente se a literatura diz que não é exatamente. Só que a maioria dos médicos são surpreendentes. Eu estou usando um para tratamento efetivo da psicose e o outro para tratamento de sedação. Da insônia do paciente prefere. Pronto, então quer dizer que clorpromazina e levo não trata a psicose? Trata. Mas a partir de que dose? Enquanto eu consigo tratar a psicose com 5 miligramas de haloperidol, eu tenho que usar no mínimo 300 de clorpromazina ou levo para tratar a psicose como elas, porque elas são menos potentes. Então, o haloperidol, eu posso usar a dose máxima de 30 miligramas dia. Oriento essa dose? Não. Nunca fiz essa dose com o paciente. Porque a haloperidol é traiçoeiro. Esse negócio desse pessoal que fica na emergência, 30 minutos o paciente agitado no CDU, outro haloperidol. Outro haloperidol. Outro haloperidol. Não pode. O haloperidol é uma droga que não é seletiva. Ela aumenta o intervalo QT e direto que eu vejo o paciente cravando. É muito comum a gente pegar paciente psicótico vindo a óbito nos interiores. Ou quando chega aqui pra gente, no HB, vindo lá de Cujubim, tem paciente que vem a 800 mil quilômetros. Ele chega aqui e vai a óbito. Porque vieram fazendo o haloperidol sem parar nele, não levando em consideração os riscos cardiológicos da droga. Por isso que eu falo, quem foi meu aluno, agora já sabe. Exemplo, eu vou transportar o paciente de Cujubim para cá. Por que eu não faço então uma clorpromazina que é muito mais sedativa? Que eu vou fazer uma ampola lá em Cujubim,
e o paciente vai chegar aqui dormindo, do que eu ficar fazendo haloperidol de meia hora nesse trajeto. Porque ele tem estudos. E aí ele lê em algum lugar que leva o mepromazine e clorpromazine é perigoso, porque é muito sedativo e pode dar depressão respiratória no paciente. Pelo amor de Deus, gente, isso não existe. Por que isso não existe? Porque a dose de clorpromazine e mepromazina, a dose máxima dela, diária, é 600 a 800 miligramas dia. Quanto que tem uma ampola de clorpromazine? 25 miligramas de coisa diárias. Quer dizer, é 50. Não tem como eu deprimir parte respiratória do paciente. Se eu tenho uma droga com margem de segurança, até 800. Mas como ninguém estuda isso e ouve de orelhudo e não aprende, aí vai se perpetuando a fazer só uma coisa. Por exemplo, eu, Vanessa, raramente eu uso. É claro, o HB já veio protocolar. Então a gente já deixa nas prescrições o HF de urgência. Mas eu, quando por exemplo, eu trabalhava no Presídio Federal, que é 50 quilômetros daqui, eu sempre deixava nas prescrições a clorpromazina como resgate. Porque é tranquilo, o paciente agitou, ia lá, fazia uma clorpromazina, era o tempo de eu sair daqui, chegar lá, examinar o paciente, você estava dormindo. Só entender, então o pessoal que está usando haloperidol, porque o tempo de ação ele é mais forte no caso, e ele age. Por que o pessoal não ficou utilizando porque não tem conhecimento técnico e o conhecimento fica se perpetuando de forma errada. E o tempo de ação das duas, para começo de ação das duas? São iguais, a diferença é muito pequena. É porque em algum momento alguém fala que clorpromazina é perigoso, até a literatura. Se você for ler a literatura, ela fala cuidado com o poder sedativo. Mas, gente, é só para quem não estuda isso. É muito diferente. Agora, lógico que eu não vou lá pegar e fazer 4 ampolas de coisa. Não, aí também não. Aí é você dar assim, pano na mão. E aí você dá uma injeção, não tem que dar duas, né? Não tem que associar o haloperidol mais o Fenergan ou o haloperidol mais o midazolam, porque assim, em psiquiatria a gente sempre dá prioridade às medicações ou oral ou injetável, muscular, intramuscular. Porque você imagina, como que você vai pegar acesso venoso em alguém se batendo, em alguém agitado, é impossível. Então você tem que ter droga que é onde você bate e pega ali e acabou, entendeu? Então assim, por exemplo, se a gente pensar, se o haloperidol não desse conta sozinho, se eu tiver que fazer um benzo junto, qual é o único benzo que eu tenho intramuscular? Midazolam. É o único. Que é de curtíssima ação. Então assim, rapidamente, mesmo que ele cede, daqui a pouco ele já acordou agitado de novo. Então não é interessante. Aí qual é o outro que eu tenho? Diazepam. Mas diazepam não se deve fazer intramuscular. Só se for endovenoso. Aí já vai ter esse problema. Então, entende que assim, na verdade, no fundo, nosso arsenal ele é muito pequeno. É muito pequeno. Agora, na próxima aula a gente vai falar diferente se eu tivesse na minha mão uma olanzapina injetada. Porque essa classe aqui, ela é completa. Ela é potente, ela é sedativa, ela é seletiva e ela é segura. Mas eu não tenho ela na rede à disposição. Então, por exemplo, eu nunca usei na minha vida uma olanzapina injetável. Porque eu trabalho aqui em Rondônia. Quem tem acesso a uma olanzapina injetável? Tem no Sírio, né? Aqui não tem. Então eu tenho que ficar usando isso aqui para fazer emergência psiquiátrica. Se é um paciente que aceita via oral, por exemplo, o tempo de ação via oral com injetado na psiquiatria é muito pequeno, é coisa de minutos, não é tão assim. Não? Se faz muito, mas faz muito de forma inadvertida, sem necessidade. Porque muitas vezes o paciente
você comanda, você consegue fazer ele tomar. E ele nem precisa ficar furando o paciente, gerando situação. Então, assim, se a gente pudesse ter isso aqui no nosso livro, seria perfeito. Por exemplo, médicos em Portugal, eles estudam isso daqui, ó, na história da psiquiatria. Eles nunca viram essas medicações mais, há muitos anos. É que o Brasil, ela está... A gente está muito terceiro mundo aqui também. Aqui, ó, eu só consigo ter no SUS risperidona, clozapina e clozapina. Pra quê? Só para quem tem diagnóstico confirmado de esquizofrenia bipolaridade ou autismo. Aí eu tenho que fazer um cadastro, que é um cadastro nacional, todo a cada 6 meses, renovar, parará. Mas a gente vai ver que muitas dessas medicações hoje, a gente usa off-label para uma série de outras coisas. Por que essa medicação aqui ela é mais benéfica que essa? A gente vai colocar depois detalhadamente, mas porque essa aqui, além de tratar dopamina, ela também trata serotonina, ou seja, ela trata aquele distrato que a própria medicação faz. Então, ela é muito mais interessante, né? Mas voltando aqui, pessoal. Em relação ao haloperidol, o haloperidol ele vai na psicose, né? Então vai tirar o paciente do delírio, alucinação. Mas traz os sintomas negativos. Não, nenhum delas, ó. Todos eles aqui vão tratar. Aqui é a questão da potência e da sedação. Então essa é alta potência, baixa sedação, baixa potência e alta sedação. Nenhuma dessas trata sintoma negativo, e esse é o problema. Todas tratam sintomas positivos, mas não tratam sintomas negativos. Nenhuma delas. Por isso que o paciente fica apático, tá? Só que a única coisa é que assim, essa com uma menor dose eu já consigo ter potência, essa com uma maior dose, porque assim, vamos lá, vamos pensar a longo prazo. Você tem uma doença que você tem que tomar remédio para a vida toda. O que é melhor? Eu tomar um comprimido de 12 em 12 ou eu tomar 2 comprimidos de 8 em 8? Então tudo isso você controla. A questão da facilidade do uso, do quantitativo né? Então assim, antigamente não tinha outro jeito, beleza, tinha que usar. Mas hoje não tem porquê. Aí eu pego, por exemplo, 10 mg de risperidona, hoje, se eu for equivaler aqui no mativo, equivale praticamente a 1 mg de risperidona, um comprimidinho. Então, quer dizer, eu tiro muitas vezes o paciente que está tomando aqui 4 comprimidos para um paciente que vai tomar 1 comprimido ao dia. E é essa a grande sacada, né? Eu ofertar para ele o menor número de comprimidos com maior efetividade, com maior seletividade. É isso que a gente busca hoje na medicina, né? Por isso que hoje a gente fala muito dessas questões, por exemplo, assim, da manipulação de medicamentos, dessas fórmulas, muitas vezes, de nutrólogos, né? Que eles saem tentando atacar um monte de coisa, mas tudo em pequenas doses e de forma que não. A pessoa tem que estar tomando. Diz uma amiga minha foi no nutrólogo, ela tomando 23 comprimidos por dia. Gente, isso é uma coisa que não se sustenta. Ninguém sustenta um negócio desse. Então, assim, o que a gente tem que saber desses tipos aqui para a gente fechar? Esses 3, então, haloperidol, clopidogrel e levo. Haloperidol, apresentação: 1 mg, 5 mg, gotas. 5 mg por ml injetado, 70,52 mg depósito. Exemplo, você é um médico do PSF, você pega um paciente na sua rede esquizofrênico, que já tem um diagnóstico prévio, a família te procura e fala assim: doutor, olha, eu não estou conseguindo tocar, mas meu pai está ruim, e o problema é que ele não adere ao medicamento via oral. Quando ele adere, ele fica bem. Mas ele não está aderindo. O senhor não pode passar isso para injetado? Você é o clínico. Isso não compete ao psiquiatra, isso é do clínico.
epidural. Quantas ampolas vocês dariam para ele por mês? Ou a cada 21 dias? Aí eu vou ensinar um macetinho aqui para vocês. Sempre que vocês quiserem passar o paciente do via oral do injetável, vocês vão usar uma fórmula de 20 vezes o valor do via oral. Então, se eu tenho um paciente usando 10 mg dia, vezes 20, quanto dá isso? 200 mg dia. 200 mg, né? Aí, o que acontece? Aqui a gente colocou aqui que uma ampola ela tem 70,52 mg, mas a gente vai ver que lá, disponível mesmo, para facilitar a conta de vocês, vai ficar 50 mg, tá? Ele é uma... Você entendeu o que eu estou falando? Ele vem na escrita que é 70,52, mas o que fica realmente no final disponível é 50 mg por ml. Então, se eu preciso dar por mês para esse paciente 200 mg dia, 200 mg mês, quantas ampolas eu tenho que dar? Sendo que cada ampola tem 50 mg. 4. Então, isso aqui significa que o seu paciente da UBS, a cada 21 dias, vai ter que ir lá na UBS aplicar 4 ampolas de alobendazol betanoato e aí ele não vai mais tomar pela boca. Entendeu? Em geral, próprio. Oi? A hora de tirar as dúvidas é agora. Por que 21 dias? Porque é o tempo que ele fica, que ele libera. É a meia-vida da droga. Depois disso não libera mais. Quando é paciente muito grave, às vezes a gente, lembrando que quando vai dando lá para 15 dias, já começa a ficar mais fraquinho. Toda medicação de depósito é assim, ela no começo ela dá uma subida mais rápida, depois ela vai lentamente se dispersando. Quando é pacientes muito graves, às vezes a gente faz isso até antes, a gente faz de 15 em 15 dias. Nem espera dar 21 dias para refazer. Tá? Em geral, considerar 70 mg ou 50? Olha, se você colocar tanto um quanto o outro na receita é aceito, porque assim já é subentendido. Entendeu? Na ampola, você vai ver 70,52, se você olhar a ampola. Mas a gente já sabe, se você for ler lá, ele já vai te explicar que fica biodisponível 50. Então, quando o médico coloca 50, o pessoal da farmácia já libera, porque eles também... Mas assim, o correto, eu, Vanessa, coloco 70,52. Alguém considera como se fosse só 50. Isso. Na conta, faz 50. Faz uns 50. Tá? Então, gente, aqui, ó. A clorpromazina e a levo. Quais são as apresentações que a gente tem? As duas aqui, ó, 25 miligramas, 100 miligramas e gotas. É 25 miligramas por ml. Aqui a mesma coisa, levo 25, 100 gotas. A gotas da levo geralmente é 40 miligramas por ml, tá? É 40. E a clorpromazina, a gente ainda tem a injetável, é 25 miligramas, geralmente a cada 2 ml. A levo, a gente não tem injetável. A levo, a gente não tem injetável. Então, clorpromazina levo, 25 miligramas, 100 miligramas, as duas têm gotas. Porém, a injetável somente a clorpromazina. A levodopromazina não tem. Vocês vão ver muito isso aqui em GO. Por exemplo, gestante, eu vou falar aqui bom, depois eu vou retomar isso aqui na próxima aula. Mas, por exemplo, gestante, que a gente não pode usar benzodiazepínico, né? Não pode, os antipsicóticos, eles são seguros na gestação.
Então, quando a gente tem gestante com insônia, gestante agitada, vocês vão ver que é muito comum os ginecologistas, eles colocam gotinhas de neozinho, que é o alevometronazina, para paciente gestante, que é assim, tá? Não é porque ela está psicótica, não. Por exemplo, essa dose aqui de 25, tanto de levo quanto de clofazimina, a gente usa muito para tratamento de insônia, mesmo sendo um paciente psicótico, porque eu uso como um efeito secundário. A gente usa como um efeito off-label da medicação, tá? Gente, guarda isso aí, na próxima aula eu vou retomar, dar os finalmente daqui e falar desse grupo aqui, tá bom? Tem cartinha sobre isso também, tá? Não esqueça. E aí,